história de amor é que ela é barrada pela sabedoria. A sabedoria coloca para essas pessoas o grau de responsabilidade que elas têm com outras pessoas. E vocês pegaram justamente uma figura que é tida como uma figura da sabedoria, né? E da permeia. justiça, da sabedoria. E o muito louco. E todas as outras religiões, então é uma coisa meio. Isso que eu ia te falar, exatamente. Ele transita isso, em várias religiões, desde a cristã, vai para a judaica, vai para o misticismo. E o fio condutor de todas elas é essa sabedoria. E o que a gente traz nesse primeiro texto, porque a gente viu a necessidade e mediante as pesquisas e o trabalho que a gente começou a fazer, de que não é só um texto não, viu, Manuel? A gente precisa de, no mínimo, uma trilogia para a gente começar a se divertir com Salomão. E eu lembro que eu tinha feito... Porque o material é muito vasto, é muito vasto. E a gente quer ir para... Nós somos estudiosos, né? e a gente quer ir por vários caminhos e quer se contemplar nesses caminhos, né? Um primeiro texto que havia feito, até apresentei para o Antônio Rogério Toscano. Nisso estava eu e a Geisa, né? Fomos lá na casa dele, ele muito generoso, né? Um excelente dramaturgo, um acontecimento que é o Rogério Toscano, e ele falou, então faça essa leitura para mim. E nós fomos fazer a leitura para ele lá, e daí ele falou assim no final, Sandra, eu acho que falta a figura de narrador, né? Porque muitas pessoas precisam entender quem é esse Salomão, porque às vezes a gente já faz algo pensando que o público já sabe. E daí, mediante, pensando nisso, gente, o que né? A gente trouxe, a gente começou a pesquisar mais, aí surgiu o viés, vamos falar o viés etíope, por dois motivos. Primeiro motivo, que é uma delícia, que ele traz um romance maravilhoso de Salomão e Rainha de Sabá, que não traz na história Seus olhos até brilhou quando você falou em romance. Você está apaixonada. Você imagina, Manuel, Salomão, um homem com tantas mulheres lá, 300 esposas. Eu gosto de mulher, mas aquele cara gosta. Mas eu vou te falar o porquê. Olha a sabedoria do cara. E tantas mulheres, ele foi um rei sem rainha, e Rainha de Sabá foi uma rainha sem um rei. Então essa história está ali, tudo ali ele ligado. Tinha 1000 mulheres, mas não tinha uma companheira, não tinha uma rainha, uma parceira, uma cúmplice realmente. É aonde que na Bíblia não se prolonga isso, na Bíblia que a gente tem em mãos, né? Então você vai lá no Quebra Negaste, lá na Bíblia etíope, e lá tá todo o ouro mesmo, né? Tem várias histórias para você se deliciar e falar desse universo. E nessa primeira história, além de contemplar isso que o Antônio Rogério Toscano sugeria, né, pra gente, de você introduzir primeiro a história. Então, ela é excelente nessa introdução histórica de quem é esse homem, mas além disso a gente traz o lado feminino de Salomão. Então aonde aparece. Não era gay. Não sei. Ele era gay, gente? Ele não era gay. Ele teve, né, várias mulheres, mas tudo isso tinha uma razão política, né? Então, comercial, política comercial, de se aliar a outros reinos para conseguir aí... a base de apoio dele, que eram os deputados. Uma globalização dentro do possível dele ali, né? É como um presidente e a Câmara de Deputados, né? Então, enfim... E aí depois ele encontrou a mulher dele de verdade, né? A pessoa olhou para a Rainha de Sabá, o Salomão, e falou, é essa. Por mais que eu tenha aí várias mulheres na minha vida, mas essa é a mulher que eu quero para mim, né? E aí, só que ele a perdeu, né? Não teve como ficar com ela, justamente por uma causa familiar, né? Então, assim, uma coisa que a gente se pergunta, até Salomão se pergunta o tempo todo, por que eu deixei essa mulher ir embora? Como é que eu vou reinar, né? Tudo isso que eu tenho, que eu conquistei, sem a minha mulher, sem o alicerce
sem a família. O alicerce para ele seria ter uma família. Ele não pôde ter. Né? Deixa eu só... A questão da cor, porque ela era negra. Provavelmente, etíope, né, negra. Será que influenciou isso? Na verdade, é uma questão que... É uma questão que está dentro do pensamento judaico, né? Para você ser considerado judeu, você tem que ter mãe judia. E no caso, Sabara, mesmo ela se convertendo ao judaísmo, se convertendo ao Deus de Salomão, os sacerdotes, os profetas não acharam digno disso. Então ela não foi aceita como judia. E o que é mais interessante, ela não se menosprezou em função disso. Ela continuou com a religiosidade que ela assumiu, ou seja, o Deus judeu, só que ela tinha o reinado dela. Então ela volta para o reino dela na Etiópia, diz a lenda que volta grávida, de Salomão, e lá mantém o seu reinado. Então, ou seja, ela não perde o seu reinado. O que ela fez foi, ela saiu do reino dela na Etiópia para conhecer o homem mais sábio da época dela. Ela conheceu esse homem, achou ele mais sábio, se converteu à religião dele. Porque ela era uma rainha sábia também, né? Esse que é o grande, acho que o grande barato dessa história é que são dois universos de sabedoria. E um desses universos é totalmente feminino, que é Sabá. E nessa pesquisa, nesse projeto de vocês vão dar ênfase, porque ele está falando que ela foi embora, provavelmente grávida. Existiu um filho? Sim, Menelik. Mas até antes de falar de Menelik, eu acabei não falando que que assim, o Reno vai fazer Salomão, né? O Reno gosta do microfone. O Reno ele vai fazer Salomão, e não só Salomão, porque nesse primeiro texto a gente fala da ancestralidade. Então, o grande barato da dinastia aqui salomônica na Etiópia é que a gente vai começar em 1974, falando de Selassie Rastafari, dos Rastafaris, que vem, a gente começa em 1974, volta, ele faz Menelik, volta, ele faz Salomão e faz Davi também. Então ele é o fio condutor dessa ancestralidade toda, que a gente vai estar falando dessa dinastia. E a mesma coisa, a Geisa também, ela faz, a atriz que faz tanto as duas mulheres da vida dele em uma só. Né? Por isso que uma atriz faz essas duas. Então que nós já temos o casal aqui. A Beth Sabá, né? Que é a mãe, e a rainha de Sabá, que é o grande amor da vida de Salomão. É engraçado falar de Salomão, né? Porque a gente tem aquela ideia dos 700 concubinas. Pega o microfone. Então imagina, é o cara que, se ele quisesse, ele fica 3 anos sem repetir uma mulher. O cara era terrível, e nem tinha Viagra naquele tempo, né? Então, o que eu acho interessante, e exatamente o tronco judaico que a gente chegou a pesquisar com alguns amigos judeus, que menciona, até na própria Bíblia, menciona que o maior problema deles foi as mulheres. Então, ele perde a sabedoria por causa das mulheres. E é o questionamento que a gente levanta. Será que é não só pela quantidade, por não ter encontrado aquela? Na nossa cabeça, lógico, nós estamos trazendo a cabeça do homem ocidental, século XXI, que vê no amor o fundamento da própria existência. Então, a ideia é esse amor. Será que esse amor ia dar o equilíbrio necessário para essa sabedoria? Porque Salomão estava louco. Pelo menos no caso das 300 esposas, né? E 700 concubinas. A coisa política explica. Mas sabe o que ele fazia? Né? Concubina eu não sei, porque aí... Era tudo presente. Pra que a gente chegava, você é um reino, eu sou Salomão. Pra que guerrear? Exatamente. Davi matou milhares de pessoas, né? Para poder ali segurar o povo e ter a prosperidade do reino, unir as 12 tribos. Não vamos guerrear. Eu caso com a tua filha... O que é meu é teu, o que é teu é meu. E nisso você vai fazendo aumentando o seu reino, sendo próspero e garantindo a paz e a prosperidade. Salomão é o único reino. É bom, essa ideia é boa, né? Qualquer rei não pode casar 300 vezes. Mas será que, né? Se a gente for entrar nessa discussão, olha, precisa de um programa. Eu conheço Augusto que depois que morreu tinha 2, 3 esposas, aí apareceu tudo, deu uma encrenca. Mas
Que pé está esse espetáculo? Vocês têm alguma coisa pronta ou vocês estão só em pesquisa? Nós estamos em pesquisa, já fizemos ensaios. Tem um texto já padrão? Tem. Três textos, o né? primeiro é a introdução, trilogia, que é pelo já viés etíope. O segundo texto é sobre... A gente vai trazer Salomão para uma realidade mais próxima do Brasil. Né? A gente vai experimentar, o grande barato é experimentar uma mesma história num outro corpo, num outro espaço, num outro tempo. Como ela se comporta? Né? E quem seria... que essa história caberia em que corpo aqui no Brasil? Vamos supor, ou alguém mais próximo, entendeu? Esse vai ser o barato do segundo texto, que vai ser mais político. E o terceiro, que seria o final, a gente vai aprofundar um pouco mais no misticismo. Né? Misticismo na vida de Salomão? Sim. É o que mais tem. É? Até o Renan ele pode falar que a pesquisa dele ele está mais... O Salomão é um cara que está envolvido em todas as grandes ordens iniciáticas. Mesmo se você parar para pensar, ele está dentro dos 3 grandes livros. E o que é mais legal, se a gente parar para pensar só no Ocidente, sem contar o islamismo, tirando o islamismo de lado, ele está dentro da Torá judaica, está dentro da Bíblia protestante e dentro da Bíblia católica. Então ele Não é certo, porque eu já me referi a ele como irmão. Exato. Né? Mas muito interessante. Quer dizer, o negócio agora, Sandra, é conseguir verba para poder montar o espetáculo. Quer dizer, o projeto, vai, texto, quer dizer... Lógico, na montagem vai sempre melhorando o projeto. A gente sempre manda. Eu já mandei para o SESI, já mandei para o Vitrine, pretendo mandar para o PROAC também, mas a gente sempre tem aquela, né, o dinheiro para você poder fazer também um projeto, porque é um gasto que você tem no número de cópias, a burocracia que se pede para você também entregar. Não tem incentivo para o Então, projeto não. também? O que a gente parece que tem, você tem, sim, apesar que é concurso, se não me engano, porque eu tenho alguns colegas que ganharam o incentivo para montar o projeto. Agora estão com o projeto, mas para fazer o longa-metragem... O que a gente sente muito é que, assim, nós tivemos que parar os ensaios, a pesquisa continua, justamente por causa da falta de verba. E, concomitantemente, eu e a Sandra, a gente está com outro projeto, né, que é a Árvore de Clarice. Por quê? Porque a Sandra, né, que escreveu, ela vai dirigir, a gente vai entrar com esse espetáculo para justamente adquirir verba, um caixa, para a gente continuar os nossos ensaios. Por quê? Porque assim, nós somos um grupo que estamos começando, né? Então nós ainda não temos assim 10 anos, geralmente juntos, né? Juntos, porque os grupos que têm 10, 5 anos de estrada conseguem com mais facilidade o fomento. Nós não, como estamos começando agora, a gente vai ter que lutar um pouco mais, fazer uma história no grupo, para a gente conseguir uma verba. Para isso, a gente está montando a Árvore de Clarice, para adquirir, com o que a gente receber essa caixinha, a gente continuar os ensaios. Né? Então,